Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional Debates, sempre de segunda a sexta, com você às 1h30 da tarde, personalidades aqui da região e do Brasil, passando pelas nossas bancadas, debatendo, discutindo os temas que estão na pauta, os problemas, não é? E as soluções, não é? Para as questões que nos envolvem aqui na região e, claro, os temas importantes para o país também. Reprise do painel Debates, diariamente se acompanha às 8 da noite e às 22 horas, sempre com a gente também no painel regional, com entrevistas e discussões importantes sobre a Baixada Santista e sobre o país também. Vereador Antônio Carlos Banha, do PMDB de Santos, mais uma vez comparece e participa com a gente aqui do painel Debates. Tudo bem, Banha? Boa tarde. Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos membros da nossa mesa. Boa tarde aos telespectadores do painel regional. É uma honra sempre estar aqui no teu programa. Quero aproveitar também e deixar aqui um pronto restabelecimento, um forte abraço ao nosso batonier, ao nosso amigo e professor Gastone Rigg, que está nos assistindo lá da sua casa. Estamos com saudade da sua presença aqui e quem sabe sexta que vem já temos aqui o Gastone recuperado, renovado. Não vai ser nada, professor, estaremos esperando o senhor aqui. Verdade, grande abraço ao nosso Gastone Rigg, não é? Encontrei com o filho dele, Flávio Rigg, na semana passada, disse que a coisa está caminhando bem, não é? Em breve estará com a gente aqui novamente às sextas-feiras, sempre com os comentários importantes, inteligentes e contundentes. Nosso Manuel Rogério, mais uma vez conosco também no painel Debates. Boa tarde, tudo bem, Rogério? Boa tarde, Boturão, boa tarde ao vereador Banha, boa tarde ao doutor Daniel, boa tarde aos telespectadores e quero deixar aqui também um abraço ao Gastone Rigg, que muita riqueza de conhecimento nos traz quando estamos aqui nessa mesa de debate. Muito bem, e completando aqui o nosso time, eu tenho a impressão que pela primeira vez, no máximo segunda vez aqui com a gente no painel Debates, tá? Ele que prefere os bastidores, mas hoje está de frente para as câmeras e vai com certeza colaborar bastante com a gente aqui. Doutor Daniel Antunes, tudo bem, Daniel? Prazer tê-lo a bordo também. Tudo ótimo, boa tarde, Boturão, boa tarde ao vereador Banha, doutor Rogério, boa tarde a todos. Muito bem, 3017-9110 ao telefone, sempre aberto para você ligar e participar conosco, com o seu comentário, com suas perguntas e opiniões a respeito dos assuntos, dos temas que a gente coloca na pauta aqui do programa. Pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, você acessa e acompanha em tempo real que nós estamos debatendo e discutindo aqui no programa, clicando lá o ícone Painel Regional. Programa encerrado, ele fica à sua disposição no YouTube. Você acessa lá o YouTube e acompanha, revê o programa, ou as melhores partes, você fica absolutamente à vontade, né? E compartilha com a gente também pelas redes sociais, do facebook.com/painel regional, tá certo? Bom, as manchetes dos nossos jornais aqui, os parceiros nossos aqui do painel Debates, né? Diário do Litoral, que está completando 15 anos de existência, não é? Aqui na nossa região metropolitana, viu, Banha? Aqui há 12 dias, diz aqui no rodapé do jornal, o jornal Diário do Litoral completando 15 anos de luta e abnegação aqui e resistência aqui na Baixada Santista. O DL que sai com esta manchete na edição desta sexta-feira. Vice-prefeito de Guarujá é a favor da emancipação. É um debate que está posto lá no município. A prefeita não é a favor, já teve aqui, deixou isso bem claro. Não sei como é que eles vão se entender lá. Duíno Fernandes defende a separação de Vicente de Carvalho do município de Guarujá. Itapema Paulista seria o provável nome da 10ª cidade a compor a Baixada Santista. Vamos ver se isso realmente vira, né? Eu passo aqui ao Banha, um exemplar, na sequência lá ao Manuel Rogério e na ponta o nosso Daniel Antunes, né? E do mesmo grupo do Diário do Litoral, a gente também recebe aqui a Gazeta de São Paulo, né? Um jornal que circula em mais de 250 municípios aqui de todo o nosso estado de São Paulo e traz aqui a manchete: fraude na Prefeitura de São Paulo pode ter mais pessoas envolvidas, né? Certamente deve ter mesmo, né? O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, completa a manchete aqui, informou ontem que a investigação pode não se limitar aos 4 presos nesta quarta-feira. Banha ganha aqui um exemplar do Gazeta, né? Na sequência lá para o Manuel Rogério também. E lá na nossa ponta direita, o nosso Daniel Antunes também recebe esse exemplar. Bom, tivemos ontem uma sessão na Câmara, né? E foi distribuído lá um documento, um trabalho produzido por você, pela sua assessoria, né, Banha? Explica direitinho aí o que é que foi. Nós estamos aqui debatendo na primeira sessão dessa semana, na terça-feira, debatemos aí sobre alguns questionamentos feitos pelo vereador Stanislau, até um requerimento com pedidos de informações, e nos causou estranheza que mal se perguntou e alguns colegas se levantaram em defesa
de algumas perguntas, dizendo que aquele estava intempestivo, que não procedia aquelas perguntas, porque já foi extinto o processo. E aquilo chamou atenção, porque um questionamento simples, um requerimento simples de informações, logicamente ninguém pede informação nenhuma, e muito menos até o líder do governo, o José Lascani, muita propriedade, falou, não, vamos dar sequência, queremos saber, até porque o mistério maior do legislador não é só legislar, é fiscalizar. E ali se depurava uma área irregular, que a gente vem debatendo aí dentro do território de Santos, dentro da região do polo industrial da Alemoa, e que se discute ali que a área pertence à União, porque faz parte da área molhada, faz parte de todo o entorno e o passivo ambiental da região, área do SPU, e que, para nossa surpresa, e que nós temos debatido isso incansavelmente, até não pode ficar a responsabilidade de investimentos que degradam toda a biota, toda a nossa espécie, a qualidade de vida, na mão de uma pessoa só. Por mais que seja, tenha uma outorga popular, foi eleito para isso, o prefeito não pode, ele, sozinho, por uma penada, através de um decreto de lei, dar utilidade pública de uma área, sem passar isso por audiências públicas, sem passar isso pela Casa do Povo, que é a Câmara Municipal, e a gente quer ver se muda esse tipo de rito, porque, primeiro, se abre as portas, e depois da porta arrombada, não adianta passar tranca, porque se der utilidade pública, o cidadão começa a fazer o investimento, e depois de pronto, Boturão, você não tem condição de questionar absolutamente nada. Isso aconteceu na Embraportes, aconteceu no BTP, aconteceu aí agora nesses óleos vegetais, que é desde 2004, nós nem tínhamos esse processo, fomos levantar como foi despachado, e uma série de irregularidades, de contratempos. Acredito até que não seja má fé. Acredito que sim, que tenha erros administrativos, mas que nestes erros administrativos possam estar trazendo prejuízo ao erário. E esse é o nosso compromisso, essa é a nossa missão, de estar vendo os problemas. Ninguém, da noite para o dia, vai ter ali uma área de 150 mil metros quadrados e já vai instalar um terminal, um porto. Todo mundo tem porto hoje na cidade. O cidadão coloca cimento em cima do mangue, outro invade a área da União, não tem escritura do imóvel no cartório, não tem registro no SPU. Como é que a área se pode dizer que é desse cidadão? Então, tem muitas falhas nesse processo, está sendo investigado pelo dirigente Paladino, doutor Marrocos, que é promotor do Ministério Público Federal, uma pessoa comprometida com a verdade, é o guardião da lei. Está lá, se encontra esse projeto, não foi extinto de maneira alguma. Está sendo investigado, instado por você, pelo seu trabalho, não? Esse processo já foi instado por um cidadão recentemente. Foi um empresário, né? Ele saiu no Diário do Litoral. Foi a notícia do Diário do Litoral. Foi um empresário que... E é uma coisa que a gente também debate muito, é com relação, nenhum jornalista, eu quero fazer aqui uma defesa a esse jornal de 15 anos, que nós vamos estar homenageando na Câmara. São 15 anos, eu dei uma placa comemorativa ao jornal Diário Litoral, justamente por sobreviver com grandes jornalistas, com competência, com seriedade, com honradez, com compromisso com a verdade, porque ninguém ia colocar uma notícia dessa se não tivesse um embasamento. Então, tem sim fundamento, tem indícios mesmos de irregularidades, tem irregularidades sacramentadas, e disse até na Câmara ontem, é passível até de uma comissão de inquérito para ser instalada a responsabilidade. O promotor diz que aquela área era da União. Outras secretarias desconversaram sobre o tema. O prefeito dá utilidade pública. Outras secretarias aprovam esse tipo de empreendimento. Só que, como é que você vai, desculpe o termo, chulo, mas como é que o cidadão pode fazer filho na mulher dos outros? E não tem como. E você não pode penalizar aí também o carteiro pela má notícia. O cidadão trouxe a notícia na Câmara. Cabe aos vereadores averiguar, fiscalizar, levantar documentos e, se achar e encontrar dificuldades, do
doa quem doer, tem que chamar lá. Por que o senhor fez isso? Qual é o motivo? O motivo que levou a dar utilidade pública. Preencheu os requisitos legais do CONAMA, preencheu aí, sacramentou. De quem é a posse da área? É da União, não é? Porque fazer empreendimento na casa dos outros ou no terreno dos outros, isso aí, para mim, é coisa do passado, doutor Manuel Rogério. Isso é coisa daquele tipo de invasões, daquelas poceiros. A gente está tendo litígios e demandas aí entre os índios e fazendeiros. Será que chegou isso aqui também na cidade de Santos? Eu achei interessante esse assunto que está em discussão na Câmara de Santos, que ele partiu na denúncia de um empresário que, por consequência, foi noticiado no Diário do Litoral, e o vereador do PT apresentou um requerimento fazendo uma série de questionamentos. Em decorrência desse requerimento, a Câmara de Santos começou a se posicionar contra o requerimento do vereador Stanislau. E eu achei até interessante que o vereador Banha, apesar de fazer parte da situação, da base de sustentação do governo, se posicionou a favor, dizendo que se é só um pedido de informações, se é para apurar a verdade, então que aquilo tinha que ir para frente e que não era hora nem momento de discutir o requerimento. Aprovava e depois, quando viesse as informações, aí sim, apurasse se realmente tem fundamento, se não tem fundamento. Eu queria que, para elucidar um pouco melhor o telespectador, que não está muito atento a essa questão, a gente tentar localizar geograficamente aqui no município, né, essa área aí que está sendo... Essa área está em questão. Ela fica próxima a vereador Alfredo das Neves e Alberto Schweitzer. É aquele polo industrial onde você tem ali empresas que exploram terminais de contêiner, temos a Transpetro. Tem a associação da AMA. A AMA, que é administrada por ali, a antiga AMA, né? Tem a antiga Dibal, que hoje é Volpac, mas é um terreno naquelas imediações, para ser mais próximo ali, onde ficava as instalações do falecido empresário, seu Cândido, que foi um grande transportador daqui de açúcar. Transportes Cândido, Transportes Cândido. Agora acho que você matou a charada. Ficou mais fácil as pessoas entenderem. Ele tinha seus equipamentos. Da estrada você vê mas esse você está falando do lado do Açaí. Mas ele tinha outro terreno que deixava os seus equipamentos na Alberto Schweitzer, que é lá perto da entrada o antigo lixão. Agora acho que ficou fácil. Você vai ver localizar essa entrada, que é uma entrada que dá com ninhais de garças, você tem lá uma mata ciliar, você tem área de mangue, você tem área de marinha. Então, se mistura entre cidade, porto, cidade. Diga, Manuel Rogério, interrompi você só para tentar... Eu posso até completar essa explicação. O que acontece? As áreas próximas à água, ocorre assoreamentos. O que é isso? Combater e vir da água, enche a maré, esvazia a maré, com as alterações que tem feito no meio ambiente, aonde você tinha água, você vai perdendo água e aquilo, a terra vai ficando aparente. Aquela terra aparente, parece, quem olha visualmente, parece, é um terreno. Só que aquele imóvel, esse terreno, em outrora, ele era coberto de água. Então, esse terreno, ele faz parte da marinha. Por isso que, por lei, os imóveis de marinha são aqueles que estão na pré-mar, 33 metros. Por isso que existe a flexibilidade, né? A flexibilidade da água ir e vir. Só que tem lugares que já assoreou, a água não vai mais. Então, ficou lá aquele terreno de marinha. A marinha pode fazer o que quiser com ela ou nem fazer nada, por se tratar de área de preservação permanente. Nesse caso, pelo que eu entendi, do teor da colocação, eu trouxe aqui o documento que o Banha distribuiu a cada vereador. Queria te parabenizar por essa pesquisa, pelo jeito te deu muito trabalho, porque aqui você extraiu certidões, tirou cópias de processo, tirou certidões da União para ver se realmente aquela área, apesar de ser da União, já tinha sido regularizada por essa empresa que está instalada lá, onde está sendo questionado se é regular ou não regular esse empreendimento.
Mas enfim, eu estava explicando quem emanou isso aí. Isso emanou de uma notícia no jornal, que um vereador da oposição fez questionamento e que o vereador Banha, como outros vereadores, começaram a se posicionar que é melhor a Câmara saber de informações, que é o papel fiscalizador da Câmara. E outros vereadores, por ser da base de sustentação do governo e por ser do partido do governo, e pela autoridade que decretou isso, agora está no partido do PSDB, parece que eles começaram a defender contra esse requerimento. Em razão disso, foi citado o nome do Banha várias vezes e ele foi e fez todo esse estudo aqui. Ontem foi apresentado a todos os vereadores para desmistificar isso. Ou seja, o Ministério Público Federal, que é o órgão competente para tratar de assuntos que têm interesse da União, isso é constitucional, está na Constituição. Só vai na Justiça Federal aquilo que a União tem interesse. Nesse caso, a União tem interesse por quê? Porque o imóvel é da União. E quem é o Ministério Público para tratar de questões da Justiça Federal? É o Ministério Público Federal, que não tem a denominação de promotor, ele tem a denominação de procurador federal. Ele entrou com uma ação civil pública contra essa empresa e contra o IBAMA. Por quê? Porque eles tinham entrado com pedido de licenciamento prévio e o IBAMA estava dando essa licença prévia. O que o Ministério Público Federal questiona aí? Ele questiona que antes de se dar qualquer empreendimento numa área de preservação permanente, você tem que fazer um estudo de viabilidade ambiental. E isso não foi feito. Primeiro, foi apresentado um empreendimento, e esse empreendimento, sem fazer nenhum estudo prévio ambiental, pelo contrário, um empreendimento onde que no local já tinha outros estudos dizendo que ali era área de preservação permanente, que ali existiam aves, socorro dorminhoco, que existiam uma vegetação que não poderia ser suprimida. São pareceres anteriores. E, em decorrência disso, foi aberto um processo na Prefeitura Municipal de Santos. O prefeito anterior decretou como utilidade pública. Aí que vem a questão. As pessoas estão fazendo um pouco de confusão. Não é utilidade pública de desapropriação, mas é uma utilidade pública por decreto. Se é por decreto, tem que respeitar os trilhos da lei. O administrador público, quando ele vai baixar um decreto, ele não pode ir além da lei. Ele tem que respeitar o trilho da lei. Tem poder de decretar como área de utilidade pública se essa área não é do município, ou se a área é da União? É outra questão que está sendo colocada. Que está sendo mostrada, desnudada nesse momento, porque se cobriu com um manto de que estava respeitando a legislação, os requisitos do CONAMA, para se dar aquela utilidade pública. Agora, como é que você pode dar uma área que não é sua? Já começa por aí. A área não é do município, a área é da União. Precisar primeiro consultar a União, pedindo autorização, se lá poderia ser feito o empreendimento tal, com estudo ambiental, aí vem o seu prefeito. Então, não houve audiência pública, a população não ficou sabendo. E se for a União, se for do Estado, se for do município, é dinheiro público. Aquele terreno é do povo brasileiro, não é da empresa. A empresa não pode ganhar um empreendimento na cara e na coragem. Eu não vi documento, nem escritura no cartório, nem muito menos na União. Agora, se foi papel de pão, se foi Dom Pedro I, se foi Pedro Álvares Cabral que deu um papel lá amarelado e falou assim, olha, eu cheguei aqui e vou dar esse terreno para o Boturão. Que apresente esses documentos, que tragam esses documentos, porque só trouxeram lá uma nota dizendo, olha, nós somos donos dessa área há 133 anos. A coisa que me deixou arrepiado. Por isso que foi buscar os documentos. Me arrepiei, 133 anos. Cadê o imposto? A empresa que apresentou esse documento não, é a empresa que está realizando... Mandou uma nota. Mandou uma nota falando assim... É a empresa que está realizando o empreendimento. Exato. E que se diz proprietária dona do imóvel. Doutor, não, para entender, nós não estamos
discutimos aqui sempre no programa, a ANTAC e a CEP não está licitando a área do porto, nós estamos discutindo aqui esse corredor de exportação de grãos, estamos falando assim, ora, está prejudicando a população de Santos, está causando poluição. E a ANTAC e a CEP, está ligando para isso? Não está. Por quê? Então, porque a área da União é a área banhada com água. A área da União. O que a gente tem que fazer? Tem que buscar justiça. O Banha trocação popular em Brasília, o Banha fez requerimento na Câmara, foi em audiência pública, questionou e está brigando. Mas a área é da União e não se pode fazer nada. A única coisa que o município pode fazer é impedir que se chegue nessa área, com lei de usucapação de solo. Mas fora isso, não pode questionar nada. É isso que nós estamos falando aqui. Se é uma área da União, aí já começou o erro aí. Mas ainda que a área fosse do município, não seria o caso de ser decretada essa utilidade pública. Por quê? Por quê? Porque não teve um estudo prévio que mostrasse assim, olha, aqui não terá nenhum prejuízo para o meio ambiente. O que tá acontecendo é uma inversão tumultuária nessas questões do estudo. Fala, não, depois faz o estudo, fraciona os estudos. E quem está aprendendo com isso é o meio ambiente. Ora, aqui o Diário do Litoral está falando, ó, invasores notificados. Aqui, ó, derrubando barracos. Se barracos, que é uma população pobre, que é uma população que necessita da ajuda do Estado, derruba para preservar o meio ambiente, por que uma iniciativa privada, que é uma empresa privada, vai ter benesses? Eu quero dar uma cutucada aqui no doutor Daniel. Eu estou em cima da hora aqui. Só deixar uma pergunta para o próximo bloco. Só uma pergunta você vai fazer, então. Uma pergunta. Por favor. Por que essa inversão de valores, doutor? Cadê a justiça? Será que nós somos incompetentes? O SPU não tem fiscalização? O governo municipal, o Consema, nós que estivemos lá no Consema, para aprovar um empreendimento como o Sítio Acaraú, teve um amplo estudo até com os animais e floras, o que podia acontecer. O que acontece com essa inversão? É muita facilidade de invadir terreno alheio? Vamos garantir a palavra garantida ao doutor Daniel Antunes daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá bom, Daniel? Nós voltamos já com o Painel Debates. Painel Debates está de volta, este é o segundo bloco, com as participações sempre importantes do vereador Antônio Carlos Banha, vereador do PMDB aqui da cidade de Santos, também com o nosso Manuel Rogério e o doutor Daniel Antunes completando o nosso time. 30 17 91 10, você continua aí acompanhando o programa com a gente e participando conosco também. Palavra garantida ao doutor Daniel Antunes para responder o questionamento anterior do Banha no fechamento do bloco anterior. Daniel. Doutor, o que mais me chamou a atenção ontem, até assistindo a sessão, que até como cidadão antenado, eu acho que a população assiste a TV Câmara. O que mais me chamou a atenção não foi toda a discussão sobre um simples, singelo pedido de informação, mas a fala de um vereador, que até da situação que me chamou a atenção até então, insistindo que essa discussão já teria sido extinta junto ao judiciário, quando na verdade tive acesso também ao dossiê documental que foi entregue a todos os pares da Câmara e pude verificar que a questão ainda está sendo discutida junto ao judiciário. O Ministério Público interpôs um recurso, até porque teria o reexame necessário, e não foi só por causa disso não. Tive acesso ainda à própria lei ajuizada pelo Ministério Público e pude constatar que o objeto de discussão é totalmente distinto, ou seja, não são ações idênticas, até porque o que está se discutindo na Câmara foi a decretação de utilidade pública, quando a ação impetrada pelo Ministério Público diz respeito apenas ao licenciamento prévio. Então é importante destacar que não se trata de discussão idêntica e deve sim ser fiscalizada pela Câmara. E se existir alguma irregularidade, deve ser adotada todas as providências. E em resposta ao que o vereador Banha disse, eu acredito que o SPU deve se manifestar. Afinal, se não está cadastrado em nome da empresa, muito menos do seu sócio, a União também deve agir. Agora, o SPU que estará aqui, né? Na semana que vem, agendado aqui pelo nosso Aldo Neto, e o responsável pelo SPU vai participar com a gente aqui para falar sobre esses temas todos. Eu tive um contato direto, inclusive deixei recado, ficou de dar o retorno, sei da seriedade e da competência da nossa ex-vereadora Cassandra, que hoje comanda com muita valentia o SPU. Eu tenho certeza que ela não gosta de coisa errada, não. Ela vai aprofundar, porque uma coisa que eu quero saber agora, nós mesmos estamos na dúvida. Esse terreno
É da União, é do município. Então, agora... Ou é da empresa? Eu tava... Não, da empresa não é, porque não tem documento. Cadê imposto? Mas não é centenário? Documento centenário? Não tem imposto. Cadê o imposto? Certidão vintenária chamam, né? Tem certidão. Mas essa aí é centenária, então. Eu estava aqui folheando esse alfarrabos. arrazoado aqui, que foi fruto da pesquisa do Banha. Estou vendo aqui, ó, certidão do primeiro cartório de registro de imóvel. Gozado que a maioria das certidões, ó, certidão matrícula 57.908, uma área de marinha denominada, aí vai. Aí matrícula 57.900, outra matrícula, uma área de marinha, aí vai. Aí estou vendo aqui, matrícula 57.910, uma área de marinha. Então, quer dizer, todos aqueles imóveis são áreas de marinha, já parte por aí. Mas ainda assim, estão regularizadas. Aqui, não sei se está regularizada perante o SPU. Isso é uma escritura que você tem em mãos? Não. São várias... Uma matrícula. Isso aqui, várias ó, matrículas. Isso aqui É o DNA. É o DNA, é a certidão de nascimento do imóvel. Aí, quando o cidadão casa, vem a certidão de casamento que cita a certidão de nascimento. Então, quando um imóvel que nasceu ele é desmembrado, aí vem outra matrícula. Mas sempre tudo que diz respeito ao imóvel. Os confrontantes, de quem são os proprietários, quem foram, se teve alguma verbação de alguma construção, ou seja, está lá o imóvel, a princípio ele é um terreno, se construir, você vai lá e averba. Tudo que você quiser saber do imóvel é aqui, ó, órgão competente é aqui. E sendo ali na área que o Banha falou, seria o primeiro cartório de registro de imóvel de Santos. E o Banha teve o trabalho, que fica na Frei Gaspar, quinto andar. Ao lado daquele prédio amarelo. O Banha teve um trabalho, ele tirou várias certidões, várias. E diante dessas várias certidões aqui, ele acho que teve uma preocupação de demonstrar que você não localizou aquela que diz respeito a esse imóvel. Não, justamente não bate com as medidas, com as fotos que nós levantamos na prefeitura. Fui ver o processo do Ministério Público com relação a essa área, que está sendo também questionada pelo próprio promotor. Fala assim, mas peraí, é a área da União. O que o município tem a ver com isso? Tem IPTU? Não tem nem IPTU, agora, não paga imposto. Agora, teve uma coisa que acho que o senhor foi muito feliz e eu fiquei contente com o que eu ouvi. O senhor falou que, independentemente disso aqui, se foi certo, se foi errado, e se vocês vão apurar, se for o caso até de uma abertura de uma CEI, eu acho que o administrador público tem que se pautar pela legalidade, independente se ele tem culpa ou não. A questão de improbidade, ela não tem um artigo lá que não afere nem culpa, porque o administrador público, ele trata da coisa pública, res pública, ou seja, de todos nós. Então ele tem que tomar um cuidado estritamente eficiente com a nossa coisa. Então, independente disso, uma coisa que me deixou feliz foi o senhor dizer que a Câmara, ainda que esse projeto esteja tudo certo, tem que trazer a Casa do Povo, na Câmara de Santos, as audiências públicas, porque a Embraport se instalou em Santos, você não viu nenhuma audiência pública, se teve, eu não vi, e pelo que o Banha perguntou no dia lá ontem em plenário, ninguém se manifestou dizendo que viu. Então, acho que você tem que trazer mesmo para a Casa do Povo e a Casa do Povo participar de todas as audiências públicas em relação a esse projeto, para ficar diligente e nada passar em branco. Acho que isso aí o senhor foi muito feliz. O senhor tem acompanhado o calvário, o sofrimento da família santista, porque depois que está lá, instalado, deu a lei tem a legislação para operação, para instalação, para operação. Depois de funcionado, ninguém tira mais o cidadão de lá. Está passando esse problema na ponta da praia, o Paquetá, querem trazer fertilizante para cá, o açúcar que incendeia no meio da rua, a degradação desse açúcar que fica no cais e mata 3, 4, 5 toneladas de peixe. Aí você vê a questão trazer fertilizante, se ainda temos área ociosa lá no terminal, temos espaço para mais 40%, só atende a demanda de 60%. Então, não tem estudo prévio, não tem controle, não tem nada. E a gente fica correndo atrás do rabo, atrás do Ministério Público, de ação civil, de cautelar, de órgãos que fiscalizam e controlam o meio ambiente. Mas até aí, a população toda já está doente. A gente já tem dificuldades com monóxido de carbono, dióxido, está cheio de caminhão na cidade, degradando toda a área. O caminhoneiro também fica numa situação que não tem onde estacionar os caminhões.
Aí vem aí a grande pergunta que eu quero fazer, doutor. Temos uma empresa que trata das rodovias da nossa cidade. A Ecovias. Imigrantes Anchieta, responsabilidade da Ecovias. Tem uma concessão. Nessa concessão foi dado um terreno, lá em Cubatão. Esse terreno, na época do prefeito Ney Serra, e ainda acompanhei muito brilhantemente aqui a explicação do Armando Campinas, profundo conhecedor de Cubatão. Profundo, ex-vice-prefeito, ex-presidente da Câmara, 2 vezes presidente da Câmara. Conhece do que fala, sabe, e a colher sente o calor da panela, ele sabe, ele mora lá. Foi dada uma concessão para um posto regulador de caminhão, ou seja, esses caminhões que estão aí, adensados na estrada, iam ficar nesse terreno de 500 mil metros quadrados. Senhores, 500 mil metros quadrados. Esse terreno era da prefeitura. É da prefeitura. E para nós, olha, pasmem os valores. É um comodato. Então, se o comodato é o interesse público, nós vamos lá deixar esse terreno para minimizar o impacto, para que as empresas de Cubatão não sofram com esse engarrafamento, com esse número de transporte, que tenham aí hora certa para chegar nos seus terminais. Ah, mas deu certo, está tudo funcionando direitinho. Não há congestionamento, tudo no horário. Espera aí, meu amigo. Não aconteceu nada. A Ecovias paga R$6 mil. R$6 mil por uma área de 500 metros. Não bastasse o valor, a finalidade de quando foi adquirida ou foi feito o comodato desse terreno mudou. Não tem um caminhão mais lá, não. Agora é um terminal de container. O Ministério Público, como nós denunciamos lá e provocamos o Ministério Público Cubatão, isso é uma verdadeira afronta aos interesses públicos. O interesse público, agora, é o que eu estava falando ao doutor Daniel e ao doutor Rogério, passou distante. Porque se o interesse ali da região era o quê? Estancar aquela sangria do movimento de caminhões, você teria ali o estacionamento de caminhões para dar o quê? Dignidade aos motoristas, condições para que eles pudessem parar os seus caminhões, esperar o horário de entrar as suas cargas, disciplinar o trânsito nas estradas. Mudou. Ali agora é terminal de container, onde a própria Ecovias tem uma subsidiária sua que explora isso. E, pasmem, senhores, pagam os mesmos R$6 mil. O que está acontecendo aqui? O mundo está perdido. Mas quem tinha que fiscalizar essa situação? Porque o Cubatão não deu o terreno? Cubatão cedeu o terreno. Para uma finalidade. De posto regulador de caminhões. Não foi cumprida essa finalidade. A prefeitura não deveria retirar esse terreno e retomar o terreno? Foi o que tentou. Tentou. Foi na justiça, brigou, falou sobre os valores. Eu acho que hoje ali, no meu humilde conhecimento, que houve uma falha no seu jurídico que tentou vislumbrar ali a questão econômica do contrato. Não, eles tinham que estar detonando a questão do desvio de finalidade. Claro. E aí esse desvio de finalidade foi proporcionado agora numa representação pública que nós somos lá no Ministério Público de Cubatão e falamos para o promotor, promotor, se isso aqui foi feito, é patrimônio público, foi feito para atender uma demanda do interesse público, porque está funcionando como pátio de contêineres, terminal, é um terminal alfandegado. Sim. Até é indecente falar que uma empresa dessas pode ser considerada séria, pagando R$6 mil para municipalidades. Uma cidade como Cubatão, que tem um número de miserabilidade altíssimo. As indústrias tomaram um prejuízo enorme, significante no mês de agosto, quase 1 bilhão e 500 milhões, com o engarrafamento, o trabalhador que não chegava na refinaria, não chegava na Luz e Minas, não chegava a produção que diminuiu com seu escoamento, recebimento de carga. Quem paga isso? Por isso que nós fomos lá e representamos a Ecovias, representamos a Prefeitura de Cubatão, pedindo o quê? Que esse terreno volte ao status quo anterior, que é o quê? O interesse público, para que deixem os caminhões lá, para que atenda a demanda e a necessidade e o interesse público. Eu acho é isso que foi proposto quando o Ney Serra fez esse comodato. Agora, do jeito que está, isso é criminoso. Olha,
Eu sei que a Prefeitura de Cubatão tentou a rescisão desse comodato. Na verdade, esse comodato, a coisa pública, ela não pode ser repassada à atividade privada sem nenhum fim. Então, ela tinha um fim público que era um pátio regulador de caminhões para evitar congestionamentos. Mas a Prefeitura tentou, mas ela não tentou pela questão financeira, ela tentou realmente rescindir. Eu conversei com o Zé Carlos, que é chefe do governo da prefeita Márcia Rosa. E o que eles queriam fazer ali? Retomar o espaço para a prefeitura. Para quê? Para reaproveitar a área com aparelhos públicos. No sentido, por exemplo, da infraestrutura social para os trabalhadores daquela região. Hoje, aquela massa de trabalhadores que trabalham nas indústrias, nos terminais, ela não tem nenhum aparelho público que possa prestar um serviço de emergência, por exemplo, uma unidade de saúde. Se você pegar aquele trânsito ali congestionado, com caminhões e ônibus, saída da Cosipa, e se tiver um acidente, o trabalhador morre. Morre porque vai ficar preso no trânsito, a não ser que venha um helicóptero e retire por cima. Mas se pegar um dia que não tem teto, que fica impossibilitado de levantar voo, o trabalhador vai morrer no trânsito. Então, o que a prefeitura queria ali? Queria criar infraestrutura para o trabalhador, para aquela massa de trabalhador que está naquela região. Mas o que aconteceu que não conseguiu retomar, já que houve esse desvio de finalidade? Por conta que o tribunal entendeu que haveria de respeitar o pacto de servanda, ou seja, a vontade das partes. O contrato, à época, foi feito em vontade das partes e as partes tinham aquela vontade e foi obedecida. Então, seria respeitar a segurança jurídica. Mas qual era o pacto? O pacto era para fazer aquele... Então, mas aí é o teor da ação. O juiz, ele não pode julgar extra petita. Ele não pode ir além do que foi pedido na petição. Então alguém errou aí, né? Aí é que tá. O juiz é o Estado. Daniel é o Estado que vai dizer, o Daniel é advogado, ele vai poder dizer isso. O juiz é o Estado que só vai agir quando provocado. Ele tem que ser imparcial. As partes é que vão dizer, tem que fazer isso. Se ele for além das partes, ele está indo, então, a sentença dele é nula, porque é extra petita. Então, foi além do pedido. Então, como diz o nosso professor Castione, o sapateiro não pode ir além do sapato. Não pode ir além do sapato. Agora, eles poderiam ter questionado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ali é uma área... Mas só o fato de desvio de função já não era suficiente para romper? O desvio de finalidade. De finalidade? Mas aí tem que pedir. Tem que provocar. O juiz não pode ir. Se o juiz está questionando a rescisão do contrato... Isso não foi pedido na ação? Não foi pedido na ação. Se o juiz está questionando a rescisão do contrato, e aí ele não pode olhar assim e falar assim, pô, isso aqui é caso de desvio de finalidade, eu vou dar. Ele jogou o trabalho dele fora. Quer dizer que eu alugo uma casa sua para fazer um restaurante e lá monto uma boate cheia de mulher pelada durante a noite. Então você não pode ir na justiça me questionar? Pode, mas você... Desde que você faça a ação correta. Exatamente. O juiz não pode fazer por você. Vamos para o rápido intervalo, voltamos já já. E mais uma vez, palavra garantida ao nosso Daniel Antunes na sequência. Estamos de volta aqui com o nosso painel Debates, conversando aqui com o Banha, vereador do PMDB aqui de Santos, com o nosso Manuel Rogério e também com o doutor Daniel Antunes, que nos dá o prazer da participação aqui e tem garantida também a palavra para comentar tudo isso que nós avaliamos aqui, debatemos no segundo bloco, especialmente esse contrato Ecovias, Prefeitura de Cubatão e esse terreno que tinha uma finalidade e a finalidade hoje é completamente outra, né, Daniel? Doutor, ocorrendo um desvio de finalidade, tratando-se de uma relação contratual, onde que deve ter de praxe os requisitos legais, que é objeto lícito, agente capaz, não defesa em lei, deve existir em toda relação contratual a boa-fé. Ocorrendo o desvio de finalidade e tendo a falta de boa-fé, com certeza esse contrato de pleno direito ele deveria ter sido extinto. Ora, se não foi tratado isso na ação, claro que o juiz ele não poderia decidir nesse sentido. Então, de repente, a questão deveria ter ido por esse lado da boa-fé contratual. Agora, Boturão, tratando-se desse terminal, recebi em meu escritório um caso particular de um sinistro que ocorreu nas imediações desse terminal, mas propriamente um incêndio, onde que não houve qualquer tipo de medida de segurança, onde por si só denota que lá não tinha nem sequer uma brigada de incêndio.
será que não seria caso também do Ministério Público do Trabalho verificar se os próprios empregados têm os equipamentos de segurança individual? Aí tá aí por mais uma ação pro Banha, Ministério Público do Trabalho. Agora o Daniel citou bem essa questão da boa-fé contratual, por quê? Com certeza não está tendo boa-fé contratual. Afinal, um lugar onde deveria ser pátio regulador de caminhões está sendo utilizado até como concorrência para as outras empresas, uma concorrência desleal, viu? Por quê? 6 mil, Banha. Eu fiz umas contas aqui. Quanto é o metro quadrado? O metro quadrado lá em Cubatão, para alugar, o mais barato é entre 4 e 7 mil reais. 4 mil é o mais barato. O metro quadrado? O metro quadrado. Qual é o Fazendo uma tamanho do conta de terreno? 4 mil... 500 mil metros quadrados. A 6 mil reais? É. Quanto dá isso? Nada. É nada. Eu fiz uma conta aqui, ó. Se for mais uma intermediário, 5 mil reais, que seria barato, dá 2 milhões e 500 por mês. Eles deveriam pagar. A Ecovias? É, 2 milhões Tá pagando e 500. 6 mil reais. E é concorrência desleal. Não, isso é roubo. Isso não é desleal. Isso não é desleal, não. Isso aí é falta de fiscalização severa. Essa Ecovias aqui ganhou o beneplácito da Anchieta, da Imigrantes. Aqueles coitados lá que se engarrafaram 155 carros. Não vi indenizar ninguém. Não vi falar, né? Inclusive, estamos sendo chamados lá no São Bernardo do Campo, que o promotor ainda nem terminou de finalizar a sua ação. Quero saber como é que está aquilo lá. Agora, qualquer obra que se faça, eu só vejo as cifras. São milhões e milhões e milhões. A Ecovias está pagando milhões daquele anel ali em Cubatão. Querido, e paga 6 mil reais numa área de 500 mil metros? São 2 pesos, 2 medidas. Então a gente precisa provocar sim o Ministério Público. Vou provocar agora o Ministério Público do Trabalho, para ver mesmo se a firma está trabalhando, que já... Como é que tira uma licença de uma empresa dessa, doutor? Para trabalhar não tem que ter alvará? Tem, E para ter alvará, a prefeitura não tem que dar alvará? tem. E por que deram um alvará que era um posto de regulador de caminhão? Também é outra irregularidade. É que quando a prefeitura vai aferir se ela tem ou não que dar alvará, ela vai aferir se aquele local, no uso e ocupação de solo, se é permitido aquele tipo de atividade, se as construções que estão lá têm habite, se tem a AVCB do Corpo de Bombeiros. É área alfandegada? E pior que é uma área alfandegada. Então o pessoal é bom mesmo, hein? Eles não, são Não, o bons. pessoal é bom. O pessoal é bom. Paga uma miséria para a municipalidade, engana o Estado, engana a União, engana o município e ainda faz um empreendimento dessa magnitude. Olha, todo brasileiro pode montar um pátio de regulador, um pátio de movimentação de carga, porque 6 mil reais, 500 mil metros quadrados. É, mas aí também tem que contar com a comida de bola da parte jurídica da Prefeitura de Cubatão. Acho que a gente não pode deixar de passar em branco essa Tanto é situação. que né? o Ministério Público está averiguando, mas... Mas é que assim, quando iniciou esse processo, aqui eu tenho que fazer justiça. As questões no âmbito jurídico, ela não tem essa celeridade que a sociedade almeja, que a sociedade pretende. E quando iniciou esse tipo de discussão, eles ainda não tinham, não existia essa empresa que está instalada lá, que é do grupo Ecovias, que é a Elog, eles ainda não tinham caracterizado esse desvio de finalidade. Eles ainda, essa ação, há tempo, acho que foi no início do governo da prefeita Márcia Rosa, acho que quando ela identificou aquilo, ela viu que era uma área muito grande só para pátio regulador de caminhões e que haveria uma necessidade de atender aquela massa de trabalhadores, então ela propôs essa ação. No decorrer da ação, é que essa empresa foi crescendo, foi diminuindo cada dia, paulatinamente, o espaço para caminhões e criando esse terminal alfandegado para Aí movimentação de cargas ao Porto de Santos. Vem a nossa pergunta inicial dizendo: a falta de fiscalização e o tempo corroboram para que essas empresas se multipliquem, façam o que quer dessas áreas. A gente tem um exemplo aqui da Embraportes. Ela teve uma licença dada pelo prefeito à época, Beto Mansur, para utilidade pública. Em 2013, concluiu a obra, foram 12 anos depois. E nós temos aí aguardando um julgamento no Supremo Tribunal Federal de quem é competência
para atribuir a questão ambiental, se é do Ministério Público do Estado ou se é do Ministério Público da União. Quem tem que julgar isso é o Supremo Tribunal Federal. Até agora não julgou, mas a firma está aberta e está funcionando. Por isso que eu digo, depois de instalado e ocupado, a justiça, quando se faz tarde, deixa de ser justiça, se torna uma injustiça. Então, só para terminar, então nesse caso aqui que a gente discutiu no início do programa, essa utilidade pública na área da Lemoa, que foi decretado pelo ex-prefeito, então vocês querem trazer essa discussão para a Câmara para que toda a sociedade se manifeste e impeça que isso, se tiver realmente irregular ou não, seja decidido ali e evite de ir para o judiciário, que o judiciário vai ser muita delonga, a celeridade não será pretendida e o prejuízo certamente que sofrerá seremos todos nós. Afinal, o meio ambiente já tem sofrido e muito. Doutor, nós não estamos aqui para caçar bruxa, mas nós temos que regularizar esse tipo de iniciativa que está se tornando o zero e vezeiro no município de Santos. Se constrói para abrir um salão de cabeleireiro, para abrir uma casa, para uma farmácia, para você abrir um estabelecimento comercial, você preenche os requisitos todos lá. E às vezes demora 5, 6 meses, 7. Aqui eu nunca vi tanta celeridade, tanta facilidade, e a gente tem que ajudar sim a fiscalização. Nós queremos mexer naquele... Eu não tenho nada contra essa empresa Lemoa, nem contra a Ecovia, nem com o BTP, nem com a Embraporte. A gente quer as coisas certas. Eu acho que uma pessoa não pode dar um decreto de lei, tem que ser através de lei, a lei tem que passar na Câmara, tem que ter audiência pública, tem que ouvir os órgãos governamentais. Nós temos um CONSEMA, como foi feito agora no sítio Acaraú. Passou por várias discussões, horas e horas, estudos da flora, da fauna, o que vai suprimir de área vegetal, o que vai compensar, até da saúde das pessoas que lá vão estar em Bertioga. E decreto lembra um pouco ditadura militar, período de repressão. Agora, depois que está instalado, não adianta chorar o leite derramado. Doutorão, por ter sido destacado junto ao IBAMA apenas a questão de licenciamento prévio e não ter sido implantado o projeto, eu até gostaria de perguntar para o vereador Banha, não seria a questão de trazer essa discussão através de uma audiência pública na Câmara, por se tratar de interesse estritamente do município? Com certeza, é isso que a gente está tentando fazer valer. Vamos estudar com os nobres pares um tipo de metodologia para que tudo que se acontece, não adianta dizer que é área federal, área do Estado, tudo que acontece no município, faça audiência pública na Câmara, discuta com os nobres pares. Não adianta fazer audiência pública nas universidades, mostrar o projeto que é lindo e maravilhoso, mas o interesse. Onde fica o interesse público? O interesse público fica dentro da casa que foi eleita pelo povo e que vai fiscalizar o quê? Se ali vai ter degradação do ambiente, se vai fazer mal, se vai ter um meio ambiente saudável, se vamos ter condições socioeconômicas, se o trabalhador não vai ser prejudicado. Depois que está instalado, ninguém tira de volta. Dimas Leite de Mongaguá parabeniza o Banha pelo trabalho, né? E diz, em defesa da Baixada Santista, em especial a Santos, mas com todos esses erros dos gestores públicos e seus assessores e alguns, né? Você não acha que os governantes nos últimos anos não estão muito fracos, fragilizados ou inconsistentes? É o que ele está colocando aí. Eu agradeço o Dimas pela colaboração. A gente está vendo uma inversão de valores no mundo todo. Não é com relação... A gente tem que ver o comprometimento e o respeito no trato da coisa pública. Se a pessoa está envolvida e está imbuída de fazer um trabalho, uma comunidade, tem que respeitar principalmente o interesse público. E a gente tem visto aí que tem muito sabido no trajeto, tem muita gente querendo levar vantagem. É a única lei que é respeitada no Brasil, infelizmente, se tornou moda, é a lei do gesto, de levar vantagem. Então a gente tem que estar atento, o munícipe é o próprio fiscal, ele tem que denunciar, ele tem que brigar, ele tem que falar, porque o direito não socorre quem dorme. Você tem que gritar para que as nossas autoridades começem a engrenar essa multiplicação de fiscais e, principalmente, estar de olho no interesse público que há muito tempo ficou desviado o foco e o interesse
particular, interesse privado ou interesse escuso tem falado mais alto no Brasil. Cosme da Areia Branca, mais uma vez com a gente. Em pleno século XX, ele fala, ainda podemos ver no Brasil grileiros de terras, mas com um porém. Agora, grandes empresários também viraram invasores de terra. No fim, termina em nada ou, se não, numa boa pizzaria. É o que a gente está falando aqui desde o começo do programa. Então, batendo, combatendo, denunciando, falando, brigando. Eu nunca vi grilagem. Essa é a palavra certa assim, Cosme. Grilagem de terra em terrenos da União. Por quê? A União hoje está cheio de gente que é dono de praia, que é dono de ilha, que é dono... Não, dono por quê? Que se instalou lá, pagou o RIP, pagou... Não, ele invadiu por quê? Porque ninguém tomou conta, porque não houve fiscalização. Aí vem com aquela posse mansa e pacífica. E depois a União, que é dona do terreno, vai ter ainda que indenizar essas pessoas que estão lá. Banha, diz o nosso Uriel Vilas Boas, há possibilidade de uma coligação em São Paulo, PMDB com PT, como já acontece no nível nacional? Eu acho que em São Paulo o PMDB vai de candidato a governador. Não, né? tem candidatura própria, o PT também já anunciou candidatura própria, parece que o PSDB tem candidatura própria. Os partidos vão sair com candidatura própria e essa é a missão de todo partido que se propõe a fazer uma política com P maiúsculo. Não adianta chegar lá, ser a noiva da vez, ou então vou apoiar por apoiar, ou às vezes o cidadão não tem representatividade nenhuma na Câmara nem no Congresso e criar mais uma sopa de letrinha. Tem que ter representação, tem que ter candidato sim a prefeito, a governador, a vereador. Essa é a missão de todo partido comprometido com o interesse público. Dizia o Maluf, né, que quem não entra em campo não tem torcida, né? É verdade. Silvio do Rio Branco diz assim, Rogério, com essas manifestações que ocorreram, inclusive as de ontem, não pode acontecer problemas com o comércio, inclusive com o período de férias. Não vamos afugentar os turistas aqui na região? O que você pensa? Eu penso que as manifestações é a expressão democrática do povo. Agora, tem que respeitar uma certa ordem. Está aí, as autoridades policiais têm que impor esse tipo de ordem, evitar separar o joio do trigo, aqueles que são realmente manifestantes, que buscam uma reivindicação pacífica daqueles desordeiros. É só separar isso que certamente a nossa democracia é a que mais vai ganhar. Daniel, para concluir? Comungo do mesmo entendimento, até porque se for de forma diferente, com certeza o movimento será fragilizado e distorcerá daquilo que realmente pretende. Movimento é manifestação democrática mansa e pacífica. A partir do momento que tem depredações, que tem violência, que tem ameaços, que tem assaltos, são crimes. E os crimes precisam ser combatidos pela segurança pública e pelo nosso chefe de Estado. Eu não compactuo com o chefe de Estado, que subestima a gloriosa Polícia Militar, que subestima a gloriosa Polícia Civil, que não põe a força do Estado à altura de proteger os nossos cidadãos de bem, está enfadado ao insucesso. Senhor Alckmin, o senhor tem feito uma política de segurança pública nefasta, que não atinge o interesse público e que, infelizmente, nós estamos clamando por mais austeridade, por mais força, rigor, porque senão vamos ser sucumbidos pelo crime organizado. Muito bem, nós estamos fechando aqui mais uma edição do nosso painel Debates, agradecendo aqui ao Banha mais uma vez pela participação importante conosco, como também do Manuel Rogério e do nosso Daniel Antunes. Obrigado aos três por estarem com a gente. Painel Debates fica por aqui, reprise às 8 da noite, às 10 horas da noite também, às 22 tem o painel regional e a gente volta segunda-feira, 1h30 da tarde. Tchau, bom fim de semana, até segunda.